Estamos de volta. Eu disse que era rapidinho e para um programa especial como esse tem que ser rápido mesmo, porque eu estou aqui recebendo queridos amigos, né, do Diante do Trono, e você que acompanhou aí o primeiro bloco, com certeza foi muito abençoado. Se não acompanhou, está na internet, você pode voltar a assistir a qualquer momento. Histórias maravilhosas. Acho que tem tantas outras para a gente poder falar aqui também ainda, né? Eu falei qual foi a minha preferida do bloco passado, mas eu não vou nem repetir agora. Gente, eu quero agradecer. Vocês viram aí a propaganda de empresas, né, que tem ajudado a gente aqui, a fábrica, a realizar esse programa. A MVS Digital, que trouxe aqui essas câmeras e enfim, todo esse equipamento para cá. Também o Robert Dolabella, que cuidou aí da parte do áudio. E fica o nosso agradecimento a essa turma maravilhosa que tem ajudado. Deixa eu agradecer também o Lucas Miller, a Carol também, que são parte da nossa equipe maravilhosa aqui da fábrica, que hoje eu tenho um orgulho muito grande, uma alegria muito grande de ter esse pessoal aqui sendo usado para, primeiramente, gerar impacto na vida das pessoas através da arte, né? E em nome de Jesus. E mais alegria ainda de estar recebendo aqui essa turma, que o que a gente vive aqui hoje é um legado, né, dessa época maravilhosa. Vocês estavam falando a respeito da visão de estar em pelo menos 2 cultos ali e ministrar em outros. A gente tenta manter isso até hoje, esse legado, sabe? Então, eu costumo ser escalado, eu falo, no máximo 2 vezes no mês. Um domingo, 10 da manhã e um 18, para que outras pessoas tenham oportunidade de desenvolver as suas habilidades ministeriais e para que não seja não vire um ativismo da minha parte ou da parte dos outros, né? Então, esse legado a gente mantém até hoje. Obrigado pelo sim de vocês. Somos da mesma geração, então nessa época eu estava numa igreja que é mãe de Lagoinha, né? Eu era da Batista da Floresta nessa época, dizendo sim lá também, mas obrigado pelo sim de vocês, porque hoje a Fábrica de Artes é um resultado disso. Quando vocês sonharam, né, a fábrica alguns anos atrás, e hoje a gente pode continuar a desenvolver esse trabalho que foi sonhado lá atrás. Então, está sendo um tempo gostoso de diversão, mas eu quero aproveitar também para poder fazer desse um tempo de gratidão à vida de vocês e ao Diante do Trono, a toda a história que isso representa para a história da nossa igreja, do Brasil e para as nossas vidas. Valeu! Eu fiquei emocionada de você falar isso, porque eu me lembro da gente, assim, nas etapas, né, que como Ministério de Louvor nós passamos com relação à estrutura, né, a infraestrutura mesmo de ensaio, coisas assim. Então, eu me lembro quando o El Chamar já tinha uma salinha que foi colocada ali, né, onde era perto da Seara antiga, sim, né? Sim. Acho que tem um vídeo. Coloca para nós, Matheus. Pode falar. Pode falar. E a gente ensaiava lá, tinha os equipamentos. Não é esse não. Não é esse não. Olha, gente, que delícia. É outro vídeo. Esse foi um ensaio. Não, é o outro. Mais um, vai mais um. Não, é um, Matheus, eu vou te falar. É esse aí. Olha. Meu Deus. Onde que é isso, Jesus? Essa era a minha salinha. Então é outra. Eu trouxe esse pôster. Nessa sala a gente planejou o congresso. Foi mesmo. Ali era a minha sala, então eu colocava minhas coisinhas. Gente. Ali já tinha acontecido a primeira gravação. Olha, ele estava no seminário. Bem recente. Que legal. Muito legal. Ali o Perfil de 3 Reis, um livro clássico. Era essa salinha que você estava falando? Essa ou salinha, não? na verdade, era a salinha, tipo a secretaria do Ministério de Louvor. Tá. E eu me tornei obreira da igreja, que na época não existia pastora, né? Quando eu até deixei a faculdade de Direito para fazer o seminário, nem eu sabia o que é que eu ia ser, o que eu ia chamar, porque só queria servir.
e no ministério, né? A gente tinha nessa época, então, a sala do El Chamar, né, que já tinha um pouquinho mais de estrutura, mas era bem pequena, muito quente. Era, assim, um sacrifício, sabe? Todo mundo caber ali, né? Igual para o coração de mãe. Apertadinho. E aí a gente construiu, eu me lembro que uma sala embaixo, parece assim, no subsolo, assim, uma sala que acho que era uma cozinha e que foi transformada, foi uma grande conquista na época do Ministério de Louvor. A gente reformou aquela sala para ser um estúdio de ensaio para todas as bandas. E eu me lembro também que aonde é o tabernáculo, do lado assim, a gente também fez um espichadinho Uma sala de Tinha lá, espelhos, de né? para espelhos, eu lembro. fazer. Quando a igreja subiu, o espaço embaixo, o pastor Márcio foi fazer a reforma. O Joãozinho participou disso, né? Isso. E, inclusive, nós ganhamos também uma sala de dança com espelho. e tudo, Exato. né? Foi na mesma Essa época. sala, hoje, a pastora Ângela está lá, os Gideões, uma sala linda dos É Gideões mesmo? lá. Glória a pastora Ângela Deus. está lá. Glória a Deus. Mas ainda assim era pouco espaço para o tamanho do que era naquela Sim, porque época. foi crescendo, né? Lagoinha sempre foi consideravelmente grande. Nada perto ao que Deus iria fazer e tem feito, né? E aí eu me lembro com o passar dos anos, né? O Diante do Trono cresceu e o Senhor foi nos usando também para abençoar a igreja. E eu me lembro que a gente, depois de alguns anos, voltou a assumir o Ministério de Louvor da igreja. E nós tínhamos uma casa aqui na rua, perto aqui da Matriz. E dessa casa, eu, o Sérgio e o pastor José Raimundo, da Adriana, que na época eram os líderes do Ministério de Louvor da igreja, eu me lembro que a gente lá da sala deles, nós olhamos e vimos esse prédio onde nós estamos hoje. E era uma antiga fábrica abandonada. E a gente estava sempre orando, Senhor, nos dê mais lugares de ensaio. A gente tinha muitos sonhos para capacitar os músicos da própria igreja, alcançar a comunidade e fazer escola, né, de música, porque a orquestra do Diante do Trono, que veio a se tornar a orquestra do Diante do Trono, começou com uma escolinha de música. Então, a gente viu o destino sendo mudado, as pessoas encontrando todo o seu potencial, além do que o próprio Deus fazia por meio, né, desses tangedores ungidos. Então, a gente tinha muitas vontades, muitos projetos, mas não tinha nem espaço. E aí eu me lembro que uma dessas vezes, orando ali nessa casa, na varanda, pela janela, quando eu vi esse prédio, falei, Deus está me mostrando que esse lugar, não sei o que, tá. O pastor José Raimundo falou assim, eu tenho orado por esse lugar. Aí eu peguei o telefone e liguei para o meu pai. Eu falei assim, pai, o Senhor está nos mostrando aonde vai ser a sala de ensaio e a nossa escola de música e tal. E eu falei, pai, é um galpão, não sei o que lá. Ele falou assim, filha, então orem aí, porque eu estou indo agora. Eu já estou no caminho para fazer uma proposta para o proprietário desse prédio. Olha, gente. E Que ele é quem coisa. falou assim, orem porque eu vou fazer uma proposta para, na época, era uma proposta já muito ousada, que o pastor Márcio sempre desafiou muito as pessoas a fazerem um preço melhor para a igreja, a facilitarem as coisas para a igreja. Para si, ele nunca comprou nada, mas para a obra de Deus, ele sempre foi muito ousado. E ele falou assim, orem, porque se ele aceitar, eu vou dedicar esse prédio para o Ministério de Louvor. E como lá era uma fábrica, nós vamos chamar de Fábrica de Artes. Olha, que legal. Foi assim que nasceu. Ele falou assim, ora, filho, porque a minha proposta vai ser 10 vezes de R$100 mil, na Nossa. época. Eu falei, pai, sério? Ele falou assim, é. Falei, amém, vamos orar. Aí a gente entrou em oração e tal. Eu sei que ele chegou em casa e falou assim, filha, ele aceitou. Aquela coisa toda. É mesmo? 10 vezes de 100 mil? Ele, não. 100 vezes de 10. Oh, uau. Esse 100 é o pastor vezes Márcio, Esse é o né? só pastor Márcio. Esse é o E pastor Salinha era Márcio. outro, né? Amém, Ele é visionário, né? Pastor Márcio é Visionário. extremamente visionário. Meu Gente, Deus. quando a Bíblia fala que os velhos sonharão, Meu Deus. é exatamente, não é um sonhar, um sonho só de revelação, um sonho quando você está dormindo, não. É permanecer sonhando Demais, aquilo que Deus demais, quer desenhar, demais, aquilo que demais. Deus quer fazer, Isso entendeu? aqui era ruínas. Era. Né? Sim, já Hoje imagina. nós estamos nesse estúdio, a Lindo. madeira desse estúdio, ela é toda uma madeira maciça, ela foi toda aproveitada, é uma madeira reciclada, madeira de lei,
né? E o Sérgio, né, que é esse maestro da orquestra, a gente pode honrar o Sérgio aqui, porque ele se doou com toda a inteligência, com todo o know-how Foi dele, um projeto como muito maestro, arrojado, né? regente, experiente também, né, em gravação, estúdio, e um músico exímio. Enfim, foram muitas e muitas horas, dias, semanas, meses, né, de doação aqui no projeto e também na execução, né? Então, assim, é muito emocionante para mim ver a fábrica cheia de vida e voltar aqui para poder participar desse Nós podcast. temos até um auditório, né? Meu Sim. Que Deus. escola, gente. Tem o Grupo Corpo, vamos falar de dança, né? O Grupo Corpo que tem um auditório, mas o nosso aqui são quantas? meu 500 tem pessoas, sido né? o privilégio de poder honrar, sabe? O Robinho continua aqui, o Sérgio continua aqui, Sim. fazendo os ensaios nas quintas-feiras. Seus filhos, inclusive, estão aí ensaiando na orquestra. Sofia, junto com Sofia permanece. a na Sofia orquestra. permanece. permanece. Eu Três vejo deles ela. participaram. Hoje a Sofia, né? Ainda permanece na De orquestra. vez em quando o Arthur vem Bel dar uma também está canjinha. direto aí. O teatro, né? A Helena, E as meninas que fazem dança aqui. Já fizeram até teclado, né? É um legado precioso, mas eu quero nossos voltar às filhos histórias antigas do. Sim. Você, a Do gente antes. terminou o último ele quer bloco fazer- de você Uma dando música que foi spoiler mudada. de uma história. Qual que É uma foi? música um foi erro que deu certo. um erro que deu certo. Uma música foi mudada por Deus na hora da gravação. Quero Avivamento, no CD Águas Purificadoras. Ah. Em toda a terra sinto soprar e tal. A música é muito parecida e as estrofes ainda estavam muito frescas na nossa cabeça. E a gente não tinha uma segurança total na letra. Não tinha esse negócio de telão pra gente Letra ficar e tal. lendo, Tinha, colinha, né? não. E a gente estava no Parque da Gamileira, né? Eu acho que foi a primeira gravação que a gente fez Fora fora da da igreja. Então a gente tinha que estar tudo na cabeça. E era muita música, né? E tal. Aí, no meio da música, a Ana Trocou a antecipou uma estrofe. Quer dizer, ela trocou a ordem da música. E aí, o vocal ficou completamente perdido. A gente só olhou um para a cara do outro e pensou, e agora? O que a gente vai cantar? A dança também ficou perdida. Só que aí, o que aconteceu? A Ana foi dando as dicas pra gente. Então, quando você escuta ela falando assim, sinto Ah, tá. em toda a terra, sinto soprar de um vento forte. Beleza, até começa a queimar. Aí a gente sabe, era dica pro vocal. Em toda a Gente, terra começa a Eu achando queimar. que era arranjo. Não era anjo. Ela trocou a letra. Quando ela viu que ela trocou a letra, ela podia ter parado. Ela tinha autoridade para falar. Vamos parar, gente. Nós vamos recomeçar essa música. Ela não precisava nem dar satisfação. Mas acontece que ela manteve, entendeu? E ela foi dando as dicas pro vocal e a gente ia... Deu certo. Fomos junto, né? E no final, ela falou Deu assim, quer saber? Eu acho que essa que é a ordem que tinha que ser. E Vai sabe, ficar. a gente também aprendeu Depois quero que falar da dança dessa parte aí. se a gente erra junto, fica certo. Então, a unidade, gente, ela é muito importante. Seguir a liderança, sabe? Você seguir, assim, no rio de Deus, né? Ele faz curvas que a gente não espera. Levar tudo numa boa, levar de uma forma leve. Mais leve, né? É por isso que os ensaios são tão importantes, né? Vivenciar o ensaio mesmo para valer, porque vai criando uma unidade. Então foi um erro coordenado. É isso. Não, A mesma e se o coisa- Espírito Santo Não é? muda, você vai na Vai vibe. na Por exemplo, onda. no caso da dança, que a gente coreografava, né, Sim. e tudo. Quando mudou, o pessoal ficava assim, mas a gente tem uma metodologia que eu criei, que é o livre combinado, né? Aham. Nós deixamos a coreografia para lá e entramos no livre O combinado. livre combinado. É tão E deu interessante. E E a deu mesma certo. coisa funciona nos espontâneos. Né? é verdade. Então, por exemplo, no Brasil Diante do Trono, né? A Ana entra cantando o que elas pensavam que era uma composição. Aquilo é espontâneo mesmo. Algumas pessoas dizem, o espontâneo não é espontâneo nada. É espontâneo, sim. Todos os espontâneos foram espontâneos. Sim. Só que a gente tinha uma estrutura. Sim, Né? um tempo. Então, por exemplo, a Ana começou a tempo, cantar. Não tinha um tempo. Só uma estrutura harmônica. ali. Estrutura harmônica. Entendeu? Uma sequência Estrutura harmônica harmônica. e vocês iam livres. Exatamente. E Porque aí, não a Ana tinha era esse o negócio ponto. de ponto de músico com fone É, para não ouvir tinha. um líder musical, tipo um diretor musical falando, né? Que hoje facilita demais. Demais. Não, era tudo muito dessa intimidade. Por isso que era tão nos importante essa sinais. conexão. Do sentimento de Então, ver a a Ana, igreja, ela- reagir de acordo com a atmosfera espiritual. Quando a E uns Ana com os entra outros. cantando, Jesus, Jesus, não há outro nome. Aí
Aí o vocal já entendeu. Ela cantou 2 vezes Jesus, aí a gente já entra no terceiro. Jesus! E sempre entrava uníssono. Entendeu? Depois Depois ia ia dividindo. camadas de harmonia. Aí ela era livre e cantava. Não há outro nome, só ele é digno de louvor e adoração. Seu nome é Jesus. E você lembra por quê? Que aquele Maracanã, gente, estava em polvorosa. Sim. Então, como que eu ia começar? Como que a gente ia entrar? Então, a gente começou cantando o nome de Jesus. Para o olhar do povo se voltar totalmente para Pra ele. Jesus. E o espontâneo fala: a ti somente queremos adorar, Senhor. Só o teu nome santo. Nossa, Bem uau. alto quero levantar. Bem alto vamos levantar, pois não há outro Não há nome outro pelo qual somos salvos. Eu não consigo cantar, gente, porque só de lembrar A gente fica essa arrepiado música, de sentir ela lá é tão o que a poderosa, gente é um diz. espontâneo tão poderoso que em Às vezes eu momentos, escuto umas coisas... Pode falar. em alguns momentos da minha vida, assim, que eu estava em luta, em dificuldade, ou sentindo um ambiente opressor, entendeu? Eu ponho essa música. Amém. Essa Esse música que eu ponho espontâneo. até hoje. Eu ponho esse espontâneo, eu ponho no repeat e ele fica. Só ele é digno de louvor e adoração. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. E, gente, quantas vezes eu sentindo os meus filhos crianças, às vezes o ambiente perturbado, agitado, não parecia uma coisa natural, sabe? Muitos choros, meninos irritados, brigando. Eu colocava essa música baixinha e ela ia tocando e ela mudava a atmosfera da minha Aleluia, casa. Jesus, o nome E essa música foi espontâneo. E outro espontâneo é o Santo Deus, né? A Ana Ai, olha ao que redor delícia, meu Deus. para saber qual que seria a próxima música. O Sérgio tinha saído da regência para pegar o violão. Nessa hora ele ia tocar. Verdade. E a Ana, sem saber o que fazer, ela começou a cantar o espontâneo que antecedeu o Santo Deus, que era... Santo, santo, foi depois, né? Santo, santo. Esse Antes foi de cantar depois. a próxima Depois, música, né? Santo. Ela tinha acabado de cantar Santo Deus e a próxima música o Sérgio ia tocar, só que ela esqueceu a sequência da música. E ela pega e continuou cantando Santo, santo. esse espontâneo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Ai, que delícia. Gente, e aí, a presença de Deus. E a Ana sempre encorajou ele. Ela falava: se você tem que ficar conectado com aquilo que Deus quer fazer. Porque se acontecer um imprevisto, você está cheio para transbordar. Então, sempre tinha um encorajamento da gente buscar a presença de Deus, da gente cultivar uma vida diante do trono, no secreto. Para, quando a gente estivesse no público, a gente já está tão conectado com aquilo que Deus está fazendo, que você não tinha que se preocupar com imprevistos, né? Você podia continuar fluindo. E foi isso que aconteceu. Aquele espontâneo de Santo Deus também é um espontâneo muito poderoso. E ele fluiu num momento de imprevisto. Ela falou assim: não sei que música que é, mas eu vou continuar aqui adorando a Deus. E veio um espontâneo logo depois de E Santo que Deus. interessante ficou no encontrar. álbum, né? Ficou no Porque a álbum. gente depois edita. Tem coisa que é só para noite, é só para aquele momento, para aquele culto, aquela audiência, aquelas pessoas que estão ali. Mas algumas ficavam no álbum e esses espontâneos imprevistos ficaram. Agora, você sabe que isso mudou, inclusive, meu conceito na dança, porque a gente teve muita experiência. A gente, de fato, viveu o Tabernáculo de Davi, esse encadeamento. Porque na dança a gente trabalha muito uma técnica chamada improvisação, né? Por causa dessa experiência que a gente teve, eu aboli a improvisação, porque eu aprendi que o Espírito Santo não improvisa. O Espírito Santo ele tem um projeto, né? Então, eu utilizo sempre a nomenclatura dentro da dança experimental, né? E dentro disso que a gente faz na igreja, ou é a dança livre, porque é livre no Espírito Santo, porque era uma liberdade. Liberdade. Era liberdade total, né? Quer dizer, isso é um resultado da liberdade que a gente tinha. Ou é o termo espontâneo, porque de fato, né? Ou livre, porque Na liberdade, onde o Espírito de Deus Está regendo, está, né? O Espírito então, Santo assim, regendo. o impacto disso, inclusive, no conceito que a gente vem desenvolvendo. A gente, inclusive, a gente sabe, né? Cada pessoa tem sua característica. E por caminhar junto, a gente já trabalhou junto em alguns projetos. Eu sei que, por exemplo, a Ana, ela é extremamente profissional. Assim, quando eu digo profissional, é criteriosa, excelente. Então, eu lembro lá na Jordânia, você citou a Jordânia no início, né? Lá na Jordânia, por exemplo,
a gente tinha que começar a rodar muito antes do sol nascer, porque é uma região de deserto, ia rodar no deserto, tinha que aproveitar a luz dos primeiros raios solares e fugir do calor insuportável. Então eu lembro de você dormindo, o Silvio Nogueira ali trabalhando, né, na questão da maquiagem. Por quê? Porque tinha que estar tudo no horário certinho, sempre foi muito, muito certinho em tudo. Então, sempre foi tranquilo lidar com essa questão do espontâneo, do espírito, ser correto, sabe? Ensaiar, fechar a forma da música, mas na hora ter a liberdade total para poder fluir da forma como fosse. Porque a gente percebe que isso é uma marca, né, do Diante do Trono. Ela só fazia assim com os dedinhos, ó. Então era tudo com Esse sinais, era o sinal. né? Tudo Era o sinais sinal. e vinha. Entendeu? Quando ela sabia que Deus estava dirigindo ela para sair da estrutura, né? O que era o combinado, né? Que eles iam permanecer naquele grupo, naquela harmonia que já estava acontecendo. Então, os músicos tinham combinado de não sair radicalmente daquela harmonia. Sim. Então, ela fazia assim, significava espontâneo. Deixa rolar, né? E aí, Deus ia dando espontâneo para a Ana, e tinha essa conexão dos músicos com a Ana. Então, por a gente tocar junto, por eles entenderem quem a Ana era, como ela funcionava, já ia. Era natural, né? Era natural. E na dança também, porque a gente ficava, ela fazia assim, então, gente, tal. E a gente ia, quer dizer, era muito... A gente ficava muito ligado nela, né? Sim. Nos gestos, tudo que... Eu ficava de olho, né? Quando ia terminando uma sessão da música, eu já olhava para ver a comunicação. Exatamente, Eu o acho que ia acontecer. Hoje, a gente até na aula da Lagoinha Global, né, a gente falou sobre isso. Como que, às vezes, a nova geração está muito mecanizada pelos soundtracks, né, os virtual sounds, os VS. E é necessário desenvolver maneiras, como a própria Lagoinha tem feito, né, que o líder de louvor ele volte a ser o líder de louvor e não as tracks, não os playbacks, não aquilo que já está formatado. Porque a gente sempre ensaiou, mas a gente sempre teve liberdade. Mas isso está se repetindo. Amém. Porque essa... Vou falar não, da minha na verdade, experiência a história... com o Felipe, quando a gente ministra na igreja aqui, a gente traz, né, Felipe, essa experiência. Por exemplo, a gente está na plataforma, eu fico de olho, quando a gente ministra junto, né? Eu fico de olho nele. E assim, a gente tem tido experiências incríveis, né? Você incríveis. sentir a igreja, né? Eu vejo assim que a noiva, o alvo de todo líder de louvor devia ser desaparecer. A ponto que a noiva nem precise de nenhuma palavra de comando lá da frente. Né? Quando você consegue que a igreja consiga se manifestar e esquecer que você está ali na frente, então você para de comandar e você só vai seguindo. É o ser, né? é o livre, segue. é o conceito livre no Espírito, porque o Espírito é que nos une, ele conduz, você entra ali no fluir, né? E às vezes eu sinto, sabe, que isso foi algo que a gente precisa ensinar. Né? A gente às vezes acha que já viveu algo que já está estabelecido para a próxima geração, mas às vezes não. Né? Então, você realmente ser guiado pelo Espírito, né? E o Espírito é que move a igreja. E não ter a igreja assistindo os músicos e os cantores lá na frente, tendo um tempo gostoso, cantando as músicas da playlist de sucesso. Mas você realmente conseguir construir uma atmosfera, um ambiente propício para que a igreja se encontre com o noivo e ela cante ao Senhor. E aí você perde o controle. E você tem que servir esse propósito. E para isso você tem que aprender a ser livre. Para ser livre assim, para ser espontâneo assim, né? Com todas as tecnologias hoje, acho que fica até mais fácil se você hoje tem um microfone para falar com a banda e tal. Gente, é muito mais fácil. Eu uso um pedal que a gente chama de talkback, que eu estou ali ministrando. No violão é fácil, porque eu estou com um pedestal, eu piso no pedal, o que eu falo para de sair para a igreja e vai só para o ouvido da banda. Que legal. Quando eu tiro o pé, eu falo com a igreja. Então, eu consigo, como músico também, conduzir eles para... eu quero tal acorde, eu quero tal sequência. Mudar o groove, ou isso, mudar o tom. Então, quer dizer, hoje, se a nova geração desenvolver essa sensibilidade ao Espírito, essa mordomia, esse sentido de que nós não estamos ali para sermos servidos, para nos apresentar, para tocar o que a gente gosta. Não, a gente está ali para servir a noiva, para que ela tenha esse encontro com o noivo. Se eles desenvolverem essa sensibilidade à direção do Espírito, que a gente estava falando aqui, né? É o líder de louvor com L maiúsculo. É o próprio Espírito Santo. O que vai acontecer, né? A gente vai ver essa nova geração indo ainda além das coisas que nós vivemos, que nós experimentamos. E olha que a gente viveu muitas águas profundas. Tem uns memes hoje em dia que eles ficam resgatando, né?
Gente, eu não sei exatamente onde que foi, mas esse eu vou viajar de avião. Eu estava bêbada do espírito. Vocês lembram onde que foi? Não, eu já vi no Neme. Eu tenho uma lembrança vaga que era no interior de São Paulo. E a gente estava num lugar, tipo um estacionamento, um lugar aberto. E a gente passava, né, às vezes, assim, 2 horas ministrando, né? E aquilo era muito gostoso, porque não era só eu cantando. Então, eu descansava a voz enquanto outra pessoa estava liderando. Então, realmente, as ministrações eram, às vezes, mais longas do que hoje eu dou conta, né, sozinha. Então, assim, eu me lembro que a gente já estava num nível de embriaguez do espírito. E eu era muito novinha, porque eu não tinha conta no banco. Faz parte do meme. Isso é outro meme, né? É o Na mesmo? mesma noite. tá. Eu não tenho nem conta no banco. Nem sei por que eu estava cantando aqui. Acho que eu estava falando de provisão, de dependência e tal. Mas o pessoal resgata umas coisas que, às vezes, eles não entendem o contexto. Era uma rendição. Era uma entrega. Era perder o controle mesmo. Sabe? E é tão interessante isso tudo que a Ana falou sobre... Porque hoje, justamente por a gente ser um tempo tão visual, tão imediato, um grande consumo de informação, a gente se julga no direito de falar daquilo que a gente não viveu, daquilo que a gente não conheceu. E também, o nosso grande desafio como igreja hoje é adorar ao invés de assistir. Porque, gente, eu viajo muito, eu vou em muitas comunidades de fé, com nuances diferentes, com doutrinas diferentes, né? E você vê o mesmo problema se repetindo. As pessoas, elas consomem o que é oferecido na igreja. Elas não participam da mesa. Elas só querem comer a comida, mas não ter a comunhão da mesa. Então... servir a mesa. Elas ficam assim, assistindo. Deixa eu ver se é bom. Ah, a luz é legal. Ah, o telão. Não, que lindo o telão. E tudo. Mas você vê as pessoas assistindo louvor. Gente, isso é uma coisa muito grave que está acontecendo. Porque o diabo está roubando a adoração a Deus dentro da igreja. Quando as pessoas param de olhar para Deus, param de adorar a Deus, param de participar, e elas passam apenas a assistir. A consumir, né? A consumir, entendeu? Como você consome um espetáculo. Deixa eu ver se eu gosto. Entendeu? Primeiro, não é sobre te agradar. É sobre eu juntar o meu dom e o meu talento com o seu dom e o seu talento, o meu coração rendido ao seu coração rendido, independente do lugar que eu esteja, ou no instrumento, ou na congregação, ou na mesa de som. Nós estamos no mesmo espírito, com os nossos olhos no Senhor. Eu acho que isso foi uma marca que a gente viveu no Diante do Trono. Eu acho que a coisa mais gostosa que a gente tinha com o Diante do Trono é que as pessoas começavam empolgadas, com as... tudo histérica, para cantar festa. Né? Festa! Todo mundo doido. Daqui a pouco... Uma choradeira. Uma choradeira. O povo... Teve uma época, um dia que a gente estava cantando lá em Santo André, nunca mais vou esquecer disso. Começou a chover, o povo não arredou pé. E, de repente, deu uma clareira no lugar do povo, assim. No meio do povo, deu uma clareira. Eu pensei, se o povo foi embora. Não, o povo estava de joelhos. Olha que coisa linda. A chuva caindo, era terra no chão. Era lama, então. Terra com chuva, lama. E o povo ajoelhado. Nós desaparecemos. A chuva não deixava que eles vissem ninguém no palco. Sair do lugar de observador para ser adorador. Para ser adorador. E então, essa foi a proposta do primeiro CD. Vamos Sim. gravar a adoração congregacional Diante do que acontece trono. na Que igreja. já acontecia. acontece na igreja. Foi quebra de paradigma, porque assim, enquanto você falava, a gente faz um paralelo muito grande com os dias de hoje. Hoje a gente tem a tecnologia, ok, tem o VS. Mas naquela época, eu me lembro que eu era de uma igreja também, batista, até aqui do lado, a forma que a gente fazia no louvor era assim, ensaiou a música desse jeito, vai cantar desse jeito. Tem a forma da música, então você ensaia. É igual o VS de hoje, com a diferença que hoje você tem o clique apitando aqui no ouvido. Então, essa quebra de paradigma para se trazer essa liberdade e gravar isso, como você falou, eu acredito muito... Deus não precisa de usar as coisas materiais para cumprir nada, Ele é. Né? Mas eu acredito muito que ele usa as coisas materiais. Sim, sem né? dúvida. Em vários exemplos bíblicos, você vê ali exemplos que hoje a ciência comprova de que Deus usou coisas naturais, materiais, para poder se cumprir os seus propósitos.
que ele vai, todas aquelas profecias que a gente ouviu no passar dos anos, nos congressos, inclusive, do Diante do Trono, ele vai cumprir aquilo com a glória da segunda casa sendo maior e tal, através da tecnologia nessa geração. Amém. Porque se com o CD físico, o vinil, o CD físico, no caso do Diante do Trono, né, aconteceu tudo o que aconteceu naquela época, com toda a dificuldade logística que se tinha para as coisas chegarem, imagina hoje em que a tecnologia dispara as coisas com uma velocidade muito maior. Então se a geração entender que ela não pode ser serva da tecnologia, Exatamente. mas sim usar aquilo como uma ferramenta, eu acho que acontece tudo aquilo que foi profetizado. Aleluia. Vai acontecer, sabe? E tem acontecido, né? A gente não pode também, né, ter esse preciosismo como se Deus só tivesse feito aquela vez ou só não com a mesmo. gente. Até porque nós comemos do que quem plantou antes de nós, a Zaf, a Demar, Sim. né? Quanta preciosidade. Vencedores por Cristo, vou voltar um pouquinho mais, né? E ao muita redor do gente, Gerson mundo. Rufino, É viver o Bomilca, cântico, a Guilherme promessa do Querneto, cântico novo. uma galera Eu maravilhosa. creio. Em todas as gerações, Em Deus todas tem as gerações, feito, um vai renovo. continuar fazendo. O renovo é uma Um promessa. renovo, exato. Agora, eu quero falar aqui também, né, que lembrar do passado, honrar as pessoas que fizeram essa história antes de nós, a gente, né, é algo que as novas gerações realmente não podem perder. Não. Porque é uma geração atual assim que não honra pai e mãe, né, não se importa, não honra professor, não honra autoridades, né? Eles são ensinados a isso, né? A não dar tanta importância. Então é muito especial assim a gente ver jovens ministros de louvor que têm honrado. Não que eu queira honra, Graças a não tem Deus. nada a ver com isso. É questão de memória, né? É algo importante para eles. Pra eles. É algo importante para eles, porque muito rápido eles vão se tornar os pais. Eles vão se tornar pais de uma outra geração que vem logo depois deles, né? Então eu vejo o Isaac, meu filho, por exemplo, né? Daqui a pouco, gente, ele vai ser pai, né? Eu vou ser vó. Então as coisas elas vão muito rápido. É verdade. Então, assim, eu fico muito feliz nesses 25 anos diante do trono de ver tanta gente nova, sabe? Que veio contar, olha, eu sou criança diante do trono, eu cresci cantando, né? Cada diálogo do Crianças DT eu sabia de cor. E eu acho que esse memorial que foi levantado, né, desses 25 anos do que Jesus começou a fazer em 1998, foi muito importante. Esse foi um ano realmente de um marco, ensinando também os jovens a honrar o que Deus fez antes deles. Porque senão a gente começa a achar, eles começam a achar, não, que eu sou a bolacha da vez, né? Tem a ver comigo. E não tem. Nós somos todos, né, parte da história de Deus. A gente é resultado de processos, né? E é importante reconhecer esses processos, até das falhas, para não cometer as mesmas falhas. Eu acho que às vezes a gente tem assim um puritanismo muito grande, né? Tipo, para a pessoa não ficar com vaidade, não ficar orgulhosa. Eu sou de uma época que as pessoas não podiam nem elogiar, que a gente ficava com medo de receber elogio. Não, glórias a Deus, né? Então, assim, eu sei que existe assim algo muito especial, né? Em bater aqui e a gente devolver. Sim. Mas eu acho que realmente Deus ele quer ensinar os jovens a honrar quem merece honra, porque isso é um princípio que vai abençoar a vida deles. E aquelas sementes que eles estão semeando intencionalmente como um legado para gerações que virão depois deles. Eu acho que esse foi um marco desses 25 anos DT. Eu não sou tão jovem aqui, ainda, não sou tão jovem mais, mas esse programa é para honrar vocês, tá? Então sintam-se honrados, sintam-se abraçados, sintam-se agradecidos. Eu lembro logo no lançamento do primeiro CD, Ana, que minha tia Lúcia, querida, eu trabalhava com meu pai, né? Meu pai tinha uma ótica no centro da cidade. E eu trabalhava lá com ele. Então, eu lembro depois do almoço, assim, dava aquela deitadinha embaixo do balcão e minha tia colocava o CD e eu ficava ali ouvindo aquilo e Deus falava comigo. Era incrível. Então, temos que honrar mesmo e abençoar. Nós estamos quase acabando o programa, gente. Infelizmente, está quase. É muito... Inclusive, fica a dica para a gente fazer um outro com 20 pessoas. Imagina chamar uma galera. Meu Deus, que Aí vai ter que ser amigas. umas 3 horas. Tudo bem, não tem Não, problema. se você fizer um só sobre o Crianças DT, vai ter muita Nossa, história. vai muita ser legal. história. Né? Mas eu queria Muita chamar história. mais vídeo. Tem mais vídeo aí, Matheus? Coloca mais vídeo pra gente. Isso é ensaio, né? Sabe? Gente, que legal. Eu lembro que ela era uma blusinha de fustão que eu tinha. Ali é quem à branquinho. esquerda ali?
Como que é o nome dela? Soraya. Soraya. Ah, André, Soraya. Soraya. Aham. e Ana. Gente, e no primeiro CD a gente dançou no Batistério, lá em cima. Foi, Foi, fizemos Eu Mas lembro. Olha o Eu lembro Casquinha. disso. Fizemos desafio, né? Foi um uma desafio. plataforminha ali, né? Para poder você dançar ali em cima, não É foi? porque a plataforma Foi. da Lagoinha era pequenininha, né? Depois Era. que ela foi estendida. Parecia um topo de bolo, né? Era um bolinho. Era. O conceito da arquitetura era construir uma igreja com o templo focado na palavra. Então era o queijinho ali, né? Ah, meu Deus, isso aí é o quê? Israel diante do trono ou é turnê nossa? Acho que era o A Na caminho Estrada, do aquele aeroporto. programa. Ah, na estrada! Ele A gravou foi gente tudo. viajava com câmera só para filmar os bastidores. Eu lembro, programa na Rede Super, não foi? Isso. E eu e a Helena também apresentamos um programa na Band, né? Foi, na Band eu fiz uma participação só. Mas a gente tinha um programa que ia no estado de Ramon. Minas Gerais todo. Esse aí já mostrou. O Já. programa Diante do O Trono. programa Diante do Trono. Eu quero que nós prestem bastante atenção em algumas voltinhas, tá? Aí eram os ensaios, né? Ensinando a Foi igreja, igreja. ensinando a igreja. Que legal. A camiseta que eu acabei de falar, que a gente fez pro Esse foi o primeiro CD. congresso de Primeiro louvor e congresso adoração de- da igreja. Meu Deus. Gente. Era sempre assim, né? Ensinava. Ensinava pra igreja antes. Ensinava pra igreja antes. Era no Que culto, bonitinho. né? Era durante o Que menina bonitinha. Olha, isso foi é na Gameleira. ensaio. É ensaio. Ensaio. Quem que é ali, Bel? Você consegue. Isso foi na Gameleira, gente. E Ana Isa. E Ana e Isa? Águas purificadoras. Atrás é o André. É o André. É o André. Pastor André. Hoje é Anderson. pastor. Pastor André, é. É. Onde que é aí? Gameleira. Gameleira. Ah, Gameleira. Ao coral lá atrás. É verdade. O coral participou com a Aí gente fez até dois tabladinhos embaixo Isso. pra dança. Foi a Isso mesmo. extensão do palco, né? Que legal, gente. Que vídeos. Que resgate. Tem mais, Matheus? Alessandra. Alessandra, esposa do é. pastor André. Paula Bucater no teclado. Gente, que legal. Foi nessa gravação que, no ensaio geral, a Yara, gente teve uma Alessandra e experiência Yara. de espontâneo com ministração de cura muito forte. Foi no ensaio geral, antes da gravação, uma semana antes. E aí o Sérgio chegou antes da gente subir no palco ali, no camarim ali atrás, e falou assim com o meu irmão, falou assim, André, foi tão especial no ensaio, quero te falar uma coisa. Ao invés de você orar falando, ora cantando. Olha, gente. Ora cantando. Aquele espontâneo dele. Como cantando. Deus ungiu Gente. a Jesus de Que Nazaré. legal. Meu Deus. Olha, eu também queria lembrar aqui algumas coisas que eu tenho ouvido, né? As pessoas virem me falar que eu não me recordava, mas marcou muitas pessoas por onde a gente passou. Por exemplo, em Fortaleza, num estádio bem grande lá, me falaram que eu entrei de ré e de joelhos, com a cabeça no chão. De tanto que o estádio chamava o meu nome, gritava o meu nome, Ana Paula, aquelas coisas. Eu só vim aqui para te ver, essas coisas. E eu entrei com tanto temor que me disseram que eu entrei de costas e de joelho e comecei cantando Preciso de Ti. Eu falei, gente, sério que eu fiz isso? Então, assim, algumas coisas muito ousadas, sabe? Que eu acho que... Eu lembro uma vez da gente A num congresso de consciência, né? jovens em Paulínia, logo depois que a gente cantou Quero Me Apaixonar. Aí os jovens estavam ensandecidos e gritando, Ana Paula, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Aí ele entrou, deu uma palavra sobre João Batista, sobre o poder de João Batista, palavra profética de João Batista. Ela falou assim, quantos aqui querem ser João Batista? Aí, ela falou assim, ele perdeu a cabeça. Meu Deus! Aí Murchou. A gente sempre teve assim uma ousadia, não só eu, mas todo o grupo, né? A gente também, algo que marcou muito por onde a gente foi, foram as orações pelo Brasil. A gente sempre tirava tempo mesmo de intercessão, né? Aquela multidão ia aprendendo a orar pelo Brasil. Né? A gente chorava lágrimas pelo Brasil, né? Em arrependimento por identificação. Eu me lembro quando o Senhor colocou no nosso coração de começar até a usar as roupas com as cores da bandeira. E naquela época não tinha esse senso de patriotismo que cresceu e que tem tentado destruir no Brasil, né? A gente achava às vezes assim,
brega usar verde e amarelo. Né? E não tinha camiseta com bandeira estampada. Eu lembro que a gente custava achar, por exemplo, um brochinho, porque o senhor falou, se você usar rosa, por exemplo, coloca um broche da bandeira, porque era um voto de consagração para a gente não se esquecer de orar pelo Brasil. Para a nação. Né? Pela nação. Então, foram, assim, construções, né, que a gente viu Teve Deus fazer. Em Salvador, quando usou os tambores, né? Sim. Que foi uma coisa de quebra de paradigma também. Porque o tambor sempre foi, entre aspas, tocado em outros lugares, né? Para outros deuses. E a gente usou ali. E foi impactante, né? Meu Deus. Foi uma quebra de tudo. paradigma, sim. Muitas quebras de A história de da paradigmas. intercessão, né? Eu vibro quando eu vejo essa construção também da oração, do Ministério de Intercessão no Brasil. Hoje, né, pessoas fazendo fila de espera para entrar nos turnos de oração dos eventos que a pastora Zenete faz, Ação Brasil e tal. Era tão lindo isso, assim, naqueles bastidores, né? Poucas pessoas. E isso cresceu de tal forma. As lives, né, durante a pandemia, por exemplo, as lives de oração, lives na madrugada, com milhares, às vezes dezenas de milhares de pessoas. E, às vezes, as lives de ministério de louvor ou de cantores, não dá tanta gente. É verdade. Então, eu acho assim tão lindo ver, né, essa construção também da oração, saindo desse papel de apoiadora, né, esse papel de bastidor para tomar a frente, sabe? Então, eu sei que a gente tem muitos desafios na igreja atual, na nova geração, mas a gente também vê muita coisa linda que foi construída. Né? Eu hoje, por exemplo, fazia congresso de intercessão, passou a fazer antes da gravação, Sim. né? Para formar o intercessor. Porque ela sempre falava, eu participei de todos os congressos de intercessão pré-gravações, né? Foi um Congresso de Louvor, privilégio. Adoração e Intercessão. Não, era só de Não, era só de intercessão. Cada intercessão. gravação ia uma equipe, alguns meses antes, 2 meses antes, ia uma equipe. A Zenete fazia uma Congresso de conferência de intercessão, intercessão. E o intuito era levantar intercessores pela cidade, pela Sim. nação. Então ela falava assim: o Diante do Trono vem, o Diante do Trono grava, a gente profetiza sobre essa terra. Mas quem vai regar essa semente? É. Quem vai As orar pessoas pela daqui. prefeitura Ela dessa cidade? formava, era um Entendeu? formador. Então, Ia criando uma rede de ia criando uma intercessão rede no de Brasil intercessão. todo. Não que hoje é um apenas pra- exército. Que hoje é um exército. Não apenas para orar pela gravação especificamente, mas para deixar ali Um um legado. quartel-general de cidade, intercessão sobre a cidade. Né? E em Salvador, a gente teve muita experiência, Foram Lu. Ia dar muitos estratégias, podcasts para Vamos gravar outro então. Vamos E fazer traz a outro, Z também, sim. porque ela tem Vamos uma trazer. memória, Eu lembra trouxe cada ela, coisa. Eu trouxe ela e a Bia, né? Mas não foi falar, ela acabou não falando disso. Falamos muito sobre o ministério, sobre visão, intercessão. A Bia falou sobre o trabalho que ela está lançando agora, que até eu Sim. tô trabalhando junto com o Alex também no projeto. legal. Foi lindo. Mas aí eu tava, antes de terminar, eu tava andando pela fábrica esses dias, eu tava na minha sala, alguém me trouxe, falou: filho, o que a gente faz com esse material? Eu falei: pelo amor de Deus, guarda. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Ó o que a gente encontrou aqui. Eu nem sei o que tem dentro dessa pasta. Ah, não, Bel. Inclusive, olha, eu queria falar isso, então Deixa eu vai dar tirar para ali. falar. Esse Você sabe aí por eu que que o organizei, esse Congresso aí. Diante do Trono não chama conferência? Você sabe que a maioria dos eventos no Brasil chama conferência disso, conferência daquilo. Porque a Bel, Olha isso, que legal. Ana Paula. 1997. Gente, que demais. Christ for the Nation. Gente, meu Deus. Gente, Gente, que essa demais. pastinha, então, era coisa Que minha. demais. Era, Sim, acho que era sim. coisa sua. Tava na minha sala. Tava sua aí, Aí guardada alguém falou assim: Felipe, o que eu faço com isso aqui? Guarda que a gente. Aqui, eu idealizei. Esse congresso eu que organizei. Gente, que demais. Aqui, inventei certificado. Tem um telefone aí atrás dessa Conta a folha história aí, do Felipe. congresso. Olha lá. Então, Isso Felipe, aqui é não capaz de conhece. você de ser você que quando estava organizando o primeiro congresso, Olha né? isso, lista de Primeiro casas dos Congresso de membros Louvor da e Adoração. IBL para Ó, hospedagem dos congressistas. A minha letrinha. Sensacional, Felipe. Tudo Que aqui. achado arqueológico. Aí eu falei que vocês guardem isso daí, porque ó, tem um. a Isso Cle- tem a ver com a igreja, Felipe. Não Cléris, tem a olha que ver legal. com com o nós vamos DT. montar uma sala de memorial. Vamos, eu quero Amém. montar um memorial aqui na fábrica. Sabe Com por quê? certeza. Porque eu cheguei dos Estados Unidos com a tradução de Clarice. Worship Conference. Né? Eu acho que isso aqui deve ter sido algum modelo que eu trouxe. Olha, eu participei dessa conferência de adoração lá nos Estados Unidos. Vamos fazer aqui também? Então, Worship Conference. Aí, quando a gente sentou para planejar os workshops, né, que são as oficinas, eu lembro da Bel falando assim: Ana, a gente participa de vários
eventos de dança no Brasil, né, seculares, das Programação. universidades e tal. Legal, né? E não se fala conferência. Eu lembro direitinho da Bel explicando que na língua portuguesa, conferência é o que a gente chama, vamos fazer uma videoconferência em que todo mundo fala. Quando você tem palestrantes lá na frente e uma audiência que te escuta, isso se chama um congresso. Então, gente, sinto muito, mas só o Diante do Trono que usa a língua portuguesa corretamente. E isso é por causa da Bel, viu? Não é por minha causa, não, porque eu aprendi com ela, que é doutora, né, gente? Então, eu nunca me esqueço disso, Bel, que na língua portuguesa você nos ensinou. É um congresso de adoração. E o que for. congresso vem Aqui de o certificado congregar, também, muito né? legal. E compartilhar. Sensacional, gente. Que É aqui, pena. ó, Que a os conferência preletores fica alguém convidados. Quem são os Quem preletores? que eram os proletores? Pastor Márcio Valadão, pastor Ronaldo Moreira e Ana Paula Valadão. Sensacional. Ministério de Louvor, Diante do Trono, Mudança Companhia de Danças e Arte, de Dança e Artes Artes Cênicas. cênicas. Olha aí, ó. Certificamos que fulano de tal participou do primeiro Congresso Nacional de Louvor e Adoração Diante do Trono, Vou falar que nisso promovido aí, pela Igreja Batista da Lagoinha, realizado no período de 28 de abril a 1º de maio de 2000. Que legal, Sensacional, gente. 23 foi anos. quando a gente começou Mais a de fazer 23 na anos. Semana Santa. Sensacional. Você lembra? Eu falei com a Ana, Foi o primeiro, tô né? querendo fazer Primeiro, um congresso de dança. É. Aí eu trouxe o projeto para Ana. Quem assina Ana, são vocês duas aqui. Ana, Bel vamos e Ana. fazer. Aí a Ana falou, A vamos gente fazer assinou um por grande. Foi. Que demais. Que A gente falou, demais. vamos juntar e vamos fazer. Tá guardadinho foi aqui, vai história, ficar né? guardado. Guarda tudo aí. Obrigada, de viu? vocês, Muito esse legado obrigada. maravilhoso. Quantas memórias do coração. Quanta história. Acende as memórias do coração. Por isso que eu Ai, vou, que verde vou amarelo. compartilhar com o pessoal, contei para vocês, né? Eu, Yara, Iane e Isa estamos escrevendo um livro resgatando a memória, né? De como essas danças surgiu nas plataformas, como surgiu aqui na nossa igreja, né? Aleluia. Muita gente legado, não Bel. sabe. Que legal. Vai ser bênção para muita gente. Vai né? demais, Que gente. delícia. Muito assim bom. como esse programa foi incrível, um programa delicioso de fazer com você. Glória, glória, glória a Deus, demais. E obrigado por aceitar o convite Vou da levar essa gente. relíquia Que também. legal. Leva, sim. Que menina é essa, gente? Ó, tem mais Ela. uma aqui, ó. Sensacional. Esse livro é de que ano? Esse livro... Aqui, Ah, tem não vai mais lembrar essa, de cabeça Ana, Tem você a de assim, não gola vai polo, lembrar. olha lá. Escrita aqui. Ah, Nós fizemos até masculina Apolo. também, de gola polo. Gente, 2008. Agosto de 2008. Mas já era a 6ª edição. Então foi antes. É, Que demais. Foi. Que demais. Que legal. Glória a Deus. tá aí, tudo guardado. Coisa linda. E é Puxa bom lembrar, vida. né? É bom Ah, muito falar bom. de uma época tão Trazer linda, a tão memória que dá preciosa. esperança, né? Lembrar de tudo que o Senhor fez e vai continuar fazendo. porque Vai ele é muito, muito. maravilhoso. Porque, Ah, aqui, já acabei de lembrar outra coisa. Alguém tem que passar essa visão, alguém tem que passar todo esse legado para frente, para a próxima geração. E somos nós mesmos, não tem como fugir disso. Aqui, que acabou de voltar na minha mente. A gente na casa da Abel. Fizemos um mutirão para responder todas as cartas. Sim. Porque era muita carta. Era muita carta. Caixas e caixas. E E a a gente gente- respondia todas. Todas. A gente tinha uns cartões postais, tanto com obrigado, com fotos da gravação, outros eram dos crianças DT, né? E a gente respondia, a gente fez um mutirão. Cartinha por carta. E eu Muitos lembro que testemunhos. naquele mutirão, além de muitos testemunhos, uma coisa me impactou muito naquele dia. Uma pessoa ia ter um bebê, não tinha condição de criar o bebê e queria entregar para o Diante do Trono Nossa, criar. eu lembro. Vocês lembram Gente, disso? que Igual isso? Samuel, né? Igual Samuel. Ela, foi o exemplo que aquela mãe usou. Como Samuel foi entregue na casa do Senhor, ela queria entregar o bebê para. Era difícil, né? Porque a gente respondia um por um pessoalmente, à mão, sabe? A gente também, além das pessoas conhecidas por causa dos altares que a gente estava ali ministrando, a gente tinha também pessoas que trabalhavam no escritório do Diante do Trono. Então, nos ajudavam muito. Eu lembro da Zenate, Sim. né, recepcionista, atendendo o telefone, ajudando a responder também as cartinhas. Verdade. Antes de todas as viagens, ela fazia uma pesquisa da história da cidade e mandava para a gente a população, dados da história do lugar, para a gente já ir orando. Né? Esses dias eu cheguei do aeroporto e o Zaqueu foi me buscar. Lembro do Né? Zaqueu também. E ele continua até hoje muito envolvido com a Zenete na estância, ele e a Rejane. Então, a gente tem assim também muitas pessoas que foram colaboradores da empresa. A empresa do Diante do Trono chegou a ter uns 200 funcionários com 3 filiais no Brasil.
né? Muitas pessoas trabalhando ali no estoque, que era enorme, né? Hoje é tudo digital. Muita gente no departamento comercial, né? No departamento de comunicação, a própria Iana, como jornalista, né? Trabalhou ali. Tanta gente passou e a gente é muito grato por essas pessoas quase invisíveis, né? Mas que a gente teve o privilégio de ver o compromisso, né? O culto semanal que a gente tinha na empresa era muito gostoso. A gente abraçava também as missões na Índia. Todo ano, a empresa, né? O pessoal adotava uma menina do projeto e mandava cartinha, mandava presente no final do ano. Foi muito, muito especial viver aqueles anos assim de uma equipe tão grande. Aí eu me lembro do Azaf, num dos retiros, falando para mim uma palavra profética. Ele falou assim: Ana, hoje o grupo é tão grande, mas vai chegar um dia que o seu ministério vai caber numa mochila e que você vai sozinha de mochila. Eu quase falei, tá repreendido em nome de Jesus. Mas realmente, né, assim, a vida ela tem estações. E a própria estrutura, né, do mundo mudou demais. A gente tinha eventos tão grandes que levavam 30 pessoas de avião, né? Levava orquestra, levava não sei quantos técnicos. E, enfim, né, o mundo mudou muito. Teve um tempo que o coral ia também. Alguém do coral ia. A dança ia. A dança ia. Né? E, assim, realmente, cada um de nós aqui segue servindo ao Senhor de formas diferentes, né? Mantemos a amizade, o relacionamento. Mesmo dentro do Diante do Trono grandão, nessa primeira formação, sempre tinha aqueles que tinham, sim, a sua afinidade. Até porque, de tanto ensaio, a orquestra ensaiava junto, o vocal ensaiava junto, a dança ensaiava junto. Então, a gente acabava tendo mais afinidade ali em pequenos grupos, mas a gente mantendo esses relacionamentos, esse respeito, esse carinho. Enfim, vamos deixar para o próximo podcast. É muita memória que vai voltando. A Bel já muita tem o dança na história. mochila, então tem que fazer agora o Ana na mochila. Porque já tem o dança na mochila, Tem agora o tem que fazer o dança na canto na mochila. mochila. Mas a Ana já Ana tá com a e a mochila. mochila. Ana e a Ana sua e a mochila. mochila. Eu tinha mesmo uma mochila dourada que apareceu em muitos programas dos bastidores com o DT, que ficou famosa. Aquela mochila dourada, Ana na mochila. Agora, a minha mochilinha, gente, era aquele menininho que ficava agarradinho aqui em mim e que cresceu. Viajar com o Isaac tem sido um presente inesperado, uma surpresa de Deus. A gente acompanha tudo. Depois a gente volta com ele aqui, Vamos Felipe, voltar, porque tá. nós estamos aí no final do ano, né? E com o lançamento novo do Isaac. E ele escolheu gravar Cordeiro e Leão. Olha, gente. Gravou com a Nívia, comigo. E a partir de 2024 começam mais lançamentos do Isaac. E realmente essa alegria de ver, né, o nosso principal legado, nossos filhos. Se mantendo. Amém. Dá vários outros podcasts. Dá na aí, verdade. se dá Muita coisa. 25 anos, dá Tem muita pano pra história. manga aqui, hein? Então, ano que vem a gente faz mais um. Tá E bom. marca, Combinado. e leva mais pessoas e faz uma festa gigante, maravilhosa. Vai ser lindo. Aumenta essa mesa, assim, Aumenta sim. E obrigado, valeu demais. Obrigado à equipe que está aí atrás. Salva de palmas para vocês todos. Todo mundo que veio, que de alguma forma ajudou, acompanhou. E foi especial. Espero que tenha sido especial para você também, que assistiu. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder para serem abençoados, assim como eu fui aqui também hoje. E para o nosso podcast também alcançar mais pessoas, mais igrejas, né? A gente tem feito desse podcast também e das mentorias uma ferramenta para alcançar mais vidas, para treinar ministérios de louvor, para ser bênção, né, para vocês humildemente, fazendo com que a graça de Deus alcance, para que vocês tenham ferramentas para usar dentro do momento de culto e para que Deus possa fazer tudo aquilo que ele prometeu, né? E que sempre quando Ele promete, Ele cumpre. E eu citei isso agora há pouco sobre várias profecias que eu vi Deus entregando na boca de grandes profetas de Deus nos congressos do Diante do Trono, né? E que isso se cumpra na sua vida, que está nos assistindo agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi profetizado se cumpre em você e no seu ministério. Agora eu pedi salva de palmas para quem está ali atrás para encerrar o programa. Uma salva de palmas para vocês e para o Diante do Trono. Por favor, gente. Viva! Deus abençoe. Olha, valeu. E eu quero então encerrar pedindo para colocar uma canção, uma dessas que a gente falou aqui, essa que foi o espontâneo, que na hora Virou de verdade? virou de verdade. Sim. Começa a queimar! Qual que é o nome dela mesmo? Quero avivamento. avivamento. Quero Avivamento. Então você fica aí com essa canção linda. Que Deus te abençoe muito. Até o próximo podcast. Levante suas mãos aos céus e vamos declarar.
toda a terra pode-se ouvir um novo som que começa a surgir. A adoração de um povo justo e restaurado, um som de avivamento. Em toda a terra começa a queimar um fogo